Você já percebeu que parece que algumas situações se repetem? Já teve a sensação que você tem autorização só para ir até determinado limite? Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina a gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da última letra S de fazer os básicos bem feitos. S de sincronização saudável com os ciclos. Nós estamos no ciclo do próximo passo possível. É sobre tirar o olho no topo da montanha, esquecer e tirar o olho lá da linha de chegada e aqui concentrar no que a gente pode fazer agora, da melhor forma possível. Nos capítulos anteriores dessa área de sincronização saudável com os ciclos, nós vimos as pedras fundamentais. A primeira é que sincronizar é harmonizar. Harmonizar os ciclos da natureza, do universo, com os nossos ciclos internos e de vida. As forças da natureza cíclica externa são, por exemplo, as estações climáticas, as condições meteorológicas, as fases da lua externa. Isso influencia e muito a natureza como um todo, e nós somos também natureza. E temos a natureza cíclica interna, a idade cronológica, biológica, emocional, mental, ciclos femininos, a inteligência hormonal, a nossa história de vida, tudo que nós já passamos, os nossos anseios, o que nós esperamos e também toda a nossa, aonde nós nascemos, a nossa ancestralidade, tudo isso influencia. E observamos as fases da lua, que são: a lua nova é a fase de início, a fase de ascensão é a lua crescente, o ápice é a lua cheia. E a lua minguante é a fase de reajustes e recolhimento, e então se reinicia o ciclo. Nós usamos justamente essas fases da lua para nos relembrar que é cíclico e tem todo esse processo de início, ascensão, ápice e recolhimento. A fase da lua nova é a fase de consolidar. A lua crescente é a fase de transição expansiva. A lua cheia é a fase de expansão. E a lua minguante, transição consolidativa. Lembra e olha, observa esse metrônomo. Lembra constantemente dessa ciclicidade. A gente sempre cai no ciclo da exaustão quando nós estamos tentando seguir em linha reta. Não é só para fora, tem que vir para dentro e aprender a fazer isso bem, com leveza. E os ciclos internos nem sempre estão alinhados com os ciclos externos. Nós precisamos ter essa observância, esse autoconhecimento, reparar na nossa ciclicidade hormonal, reparar na nossa ciclicidade de humor e ajustar as ações no mundo externo com tudo isso. E precisamos essencialmente usar o Abhaya Mudra. Isso sim, isso não, te agradeço. Para tudo, para pessoas, para comportamentos, para alimentos, para nós mesmas. É primeiro dentro, depois fora. E aí, como é que foi essa semana? Houveram resistências da vida? Você estava tentando seguir em linha reta? Você estava sendo incoerente, coexistente ou coerente com a ciclicidade, hein? E no áudio anterior dessa área juntamos mais um tijolinho. Começamos a falar das virtudes norteadoras da transformação: confiança no poder superior, serenidade, coragem e sabedoria. Bora conversar? A lua externa. Qual é que é a lua externa que está por aí essa semana? Quando é que a lua vai virar?
Você está vendo, está observando? Acompanhe isso, Fênix. Isso é essencial, é o metrônomo, é a lembrança dessa ciclicidade. Isso influencia muito a natureza, nos influencia. Os seus ciclos internos, eles estão coerentes com a lua externa ou está diferente? Eu já falei, os meus ciclos internos, eles geralmente, eles estão fora e eu tenho que ficar me relembrando sempre. Quem tem o ciclo justinho com o da lua, as mulheres que têm a ciclicidade hormonal justinha com a da lua, são diferentes. Como você é, como você tem sido, como você tem estado. Porque para uma vida leve é necessário que a mulher faça as pazes com essa ciclicidade, com a feminilidade. Saiba em que fase se encontra a cada dia e se pergunte: como é que a minha inteligência cíclica pode estar interferindo no meu estado de espírito agora? Qual o sentimento de fundo eu estou? Eu estou coerente com a minha ciclicidade? E o que eu posso fazer agora para sincronizar? A nossa energia vital, os nossos hormônios variam ao longo do ciclo, de expansiva e externa para consolidativa e interna. Essa ciclicidade natural interfere profundamente em todas as áreas dos básicos. Os seus básicos, eles estão ciclando ou você tem tido uma expectativa equivocada de performar igual todo mês? A performance é cíclica. Você tem uma boa performance na sua lua minguante. É uma performance de lua minguante. É uma performance de lua nova. Não dá para performar lua cheia sempre. Isso não é saudável, inclusive. Tenha consciência dessa ciclicidade, das mudanças de humor, cognição, disposição física, necessidade alimentar. Essa variação, ela é natural, você não está ficando louca. A vida é cíclica, em camadas, muda conforme o período do ciclo, a maturidade, as ocorrências da vida, o autoconhecimento. Você não pode controlar o mar, mas pode e deve aprender a como velejar. Então, bora velejar no assunto da chamada? Você já percebeu que parece que tem algumas situações que se repetem na vida? Já teve a sensação de que tem autorização para ir só até um limite? Eu estou falando sobre padrões, como é importante observar e descobrir, encontrar esses padrões. Descubra, cure e transforme esses padrões que se repetem. Mas como fazer isso? É justamente isso que nós estamos falando e fazendo aqui por todo esse tempo. Mas só agora que eu já expliquei as ferramentas, que tem tido essa repetição, essa constância que é tão essencial, é que a gente pode falar sobre essa outra fase. Se eu fosse falar desses padrões antes, ia ser desafiador. Você precisava de todo esse conteúdo para chegar agora e conseguir fazer essa transformação, porque antes a gente até consegue ver, a gente até se incomoda, mas não tem o como. Agora nós estamos juntando e vamos trabalhar agora esses comos. As ferramentas apresentadas até aqui, se usadas com boa vontade, eu não falei com perfeição, eu não falei de forma maravilhosa, eu falei boa vontade. Mostra os padrões. Inclusive, quando a gente não consegue executar as ferramentas, quando a gente não consegue fazer diariamente, isso é informação e é tão importante estar lá. É sobre desistir de desistir. Continue seguindo da forma que você consegue fazer isso. Observa, inclusive, o padrão de desistir. Observe o padrão do desânimo. Observe o padrão do cansaço. Observe o que acontece nos seus relacionamentos. A roda mais leve 360. Como está o preenchimento diário? A roda, ela é diária. É olhar os básicos todo dia. Como está? E se você não está preenchendo, por que você não está preenchendo? Coloque essa informação. Tudo sempre é informação. E o radar da Vida Mais Leve 360, que é trimestral. Nós já fizemos e vamos repetir já já.
esse radar. Viu como passa o tempo? Olha que lindo que é todo esse processo, como tudo vai concatenando e você vai observando na vida e vendo as mudanças. Esse radar, que é trimestral, como é que está a evolução ou não das metas do trimestre, hein? Tudo sempre é informação. Observe, encontre os padrões. Como está lá no mapa da transformação, o ciclo dos 4 R's mais 1. Reconheça desconfortos, resistências, o platô e os padrões. Padrões positivos, desejados e padrões indesejados. Padrões viciosos e padrões virtuosos. Depois, reflita e então repare. O que dá para reparar? Da melhor forma possível. E então redirecione e vamos seguir repetindo. Fênix. Eu tenho falado também nos outros áudios de outras áreas sobre o diamante, a tendência que a gente tem de ficar polindo e ajustando e deixando maravilhosa uma face desse diamante que a gente tem muita facilidade. Só que como a gente tem desconfortos e não estamos tendo, aspas, sucesso com outras áreas, a gente desiste ou então a gente fica perdendo tempo, investindo tempo no que a gente tem facilidade, porque é mais gostosinho, né? A gente já tem reconhecimento aqui, né? Fênix, tenha coragem de olhar nas facetas que você está com dificuldade desse diamante, porque é cíclico, é um processo cíclico. E olhar essas facetas mais desafiadoras são a transformação. O diamante, ele precisa estar completo, inteiro, todo polido da melhor forma possível. Para quê? Para que esses ciclos terminem em você. O ciclo de postura bélica termina em mim. O ciclo de vitimismo termina em mim. O ciclo de manipulação termina em mim. O ciclo da necessidade de doenças termina em mim. E o ciclo do feminino ferido termina em mim. Qual outro ciclo deve terminar em você? Por quê? O ciclo da postura fênix começa em mim e a partir de mim. E isso não estou falando de mim, Suzane, eu estou falando para você repetir isso para você. Fé em nossa força versus fé no poder superior. Eu, Suzane, agora estou falando de mim, tentei sozinha por muito tempo. Eu tenho escolhido e aprendido a entregar e confiar nesse poder superior, porque para mim era essa chave que faltava. O conhecimento é importante, a dedicação é importante, mas sem esse poder superior não vai. É sobre juntar a ciência, a filosofia e essa teologia ecumênica, essa espiritualidade, porque é cíclico em camadas de dentro para fora e do centro para as bordas. Bora para o treino, para a prática? Faça as anotações desse conteúdo no seu Commonplace Book. Preencha e leia a sua Roda Mais Leve 360. Bata um olho no mapa da transformação. E o hábito angular dessa área, como está? E hoje nós falamos da sincronização e falamos também do mais. E como está o mais? As áreas que não estão dentro dos básicos, como está? E o radar da Vida Mais Leve 360, como anda? Como é que foi a tração da roda traseira essa semana? As ações que você fez ou deixou de fazer? E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você vai fazer? É a direção, é a sua mão no guidão, é para onde você vai essa próxima semana. Bora para a nossa oração poema? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter leveza
de encontrar, trabalhar e curar esses padrões. Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!